Olá, graça e paz a todos que me acompanham através desse canal. E a nossa reflexão dessa semana, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Sansão, né? Que está no livro de Juízes 14. Vou ler alguns versículos e a gente vai aqui abordar algumas coisinhas. Diz assim: Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Muitos de nós já sabemos sobre a história de Sansão, né? Sansão, ele foi ungido por Deus para ele cuidar do povo de Israel naquela época, né? Pois o povo de Israel, ele era muito oprimido pelos filisteus. E naquela época não existia, né, uma pessoa assim que cuidasse. Eles eram praticamente escravos ali da nação dos filisteus. E foi quando Deus levantou Sansão para levar a mensagem, né, para cuidar do povo, para ser um intercessor, para ali ajudar o povo a vencer, né, contra contra o outro reino, né, dos filisteus. E então a gente sabe que ele foi ungido, a gente sabe que Deus usou a sua mãe para ela ter essa criança. E Deus deixou algumas ordens, né, para que a mãe cuidasse da criança, tipo, não comer certos alimentos, né, porque ele era ali o escolhido de Deus, então nem tudo ele podia comer, e uma das coisas era não cortar o cabelo, né, que através daquele cabelo vinha a sua força, né. E depois que Sansão começou a cuidar do povo, aí ele lutava contra os filisteus, só ele, né, matava milhões de filisteus, mais de 1.000, mais de não sei quantos mil, e ele começou a cuidar do povo, só que o ser humano tem fraquezas, né, e a fraqueza de Salomão, ou de Sansão, era a mulher, né, a fraqueza dele era a mulher. E quando ele viu uma mulher em que ele se agradou, ela não fazia parte ali do grupo, né, de Deus, do povo de Israel. Ela fazia parte do grupo, do outro grupo, né, que não servia a Deus, do Deus verdadeiro. E aí foi quando ele pereceu, foi quando ele caiu, né. E é tanto que seus pais disseram: aqui não existe, aqui no nosso povo não existe uma que te agrade. Por que vai buscar uma incircuncisa, né, lá fora? E aí quando eu fico lendo um pouco essa história aqui no começo, eu me lembro assim de como existe hoje dentro da Igreja do Senhor pessoas que buscam casamentos fora ali do arraial de Deus. E muitos delas sofrem, têm o sofrimento mais tarde. E, enfim, aí vem as consequências da desobediência a Deus. E quando Sansão escolheu essa mulher, né, que ele se apaixonou por ela, o que aconteceu, né, tudo aconteceu. Primeiro ele casou com uma, não deu certo, o pai dela o traiu, né, e depois veio a Dalila, né, com quem ele se apaixonou, e através disso ele foi pego de surpresa, ou seja,
ele se entregou a essa mulher, confiou nela e aí ele foi morto. Depois ele morreu, né? Como a gente sabe, ficou cego. Ele serviu de risota para todo o povo ali naquele momento. Ele passou por humilhação, né? Ah, tudo por conta da desobediência, né? Quando Deus, ele fala para mim, para você, ande nesse caminho, não faça isso, não faça aquilo, e a gente desobedece a ordem de Deus, a gente paga muito caro, né? Muitas das vezes até o resto da vida a gente paga caro pela desobediência que a gente faz, pelas escolhas erradas que a gente faz. E claro que tem relacionamento que dá certo, né? Alguns dão certo quando o outro não faz parte ali do meio cristão. Muitos ainda se convertem e têm uma vida feliz mais tarde, mas a maioria, infelizmente, padece, né? Vamos dizer assim, sofre por ter escolhido aquilo que Deus não permitiu que ela escolhesse. Então, a gente tira aqui uma lição para mim, a gente tira uma lição para nós, e sobre as consequências das nossas escolhas, né? Aqui Sansão, ele foi escolhido por Deus, ele foi ali cuidado por Deus para que ele combatesse as guerras contra o seu povo, né? E a partir do momento que Sansão foi saindo dos caminhos do Senhor, muitas coisas iam acontecendo contra o povo de Deus, né? E, e aí ele começou a sofrer. Foi acontecendo os problemas, os sofrimentos, e de tudo isso não só ele sofria todo o povo, sofria seus pais, sofria toda aquela nação ali naquele momento, né? E então Deus, ele é tão misericordioso conosco que ele levantava e ele levanta pessoas para ajudar-nos, né? E, e é muito triste quando, às vezes, conhecemos uma pessoa que é bem, cuida de uma igreja, tipo assim, vamos dizer, um pastor, né? Cuida de uma igreja bem conhecida, de repente esse pastor cai, né? Cai no pecado e, enfim, todo mundo fica escandalizado com isso, né? A igreja, os membros, todos ficam escandalizados quando o pastor, quando acontece alguma coisa assim. E claro que quando a pessoa pede perdão, né, daquilo que ela fez, Deus está pronto ali a perdoar, como Sansão. Naquele momento ali que ele pediu o perdão de Deus, ali naquele momento que ele derrubou aquelas colunas, né, aquelas colunas que sustentavam ali aquele lugar, ele fez essa oração a Deus. E ali ele matou mais gente ali do que em toda a vida dele, né? Mas antes ele se arrependeu do pecado, mas perdeu a vida, né? Perdeu a vida. Só não perdeu a vida eterna, né? Porque ele se arrependeu antes, ele viu o que ele fez, né? E então voltou às forças dele, Deus deu para ele novamente as forças naquele último momento da sua vida, e foi quando ele derrubou aquelas colunas e ali caiu aquelas pedras todas em cima daquele povo. Morreu muito mais naquele dia do que em toda a vida, em toda a sua vida, né, de convivência ali, combatendo as guerras. E, e então essa é uma lição para nós, né? Quando Deus fala que a gente não deve se unir com julgo desigual, é porque ele já sabe, né? E o pior de tudo é que muitas das vezes o que está na igreja casa com o que não é da igreja, né? E o que não está na igreja é mais fácil levar o outro para o mundo, né? Então são várias coisas, né? São várias coisas que acontecem. E para a gente se livrar de problema, a gente tem que obedecer aquilo que Deus pede que façamos, né? Confiar em Deus, porque o momento certo Deus dará-lhe a pessoa certa
para todos nós, né? Conforme Ele queira. E então aqui Sansão, essa reflexão dessa semana, ela vem nos dando uma lição, né? Para que a gente não se agrade com as coisas desse mundo, para que a gente não leve, coloque o nosso amor, a nossa confiança nas coisas do mundo, né? Porque depois vai vir os problemas, né? E são problemas que vai pro resto da nossa vida, né? E na vida de Sansão não foi diferente. Ele teve muitos problemas. O arraial dele lá, que ele cuidava do povo de Israel, teve muitos problemas depois que ele começou ali a pecar contra Deus. E então, essa reflexão nos ensina que todos os dias temos que fazer as escolhas que agradam a Cristo. Né? Quando Deus fala isso, temos que obedecer aquilo que Deus pede que façamos, porque Deus já conhece, né? Deus já sabe o que vamos passar. Então, para evitar sofrimento mais tarde, né? Ele já deixa isso já bem claro através da sua palavra. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é a bússola para a nossa vida, né? Aqui, na palavra de Deus, se você quiser ter um bom casamento, a palavra de Deus tem, né? Ela te fala. Se você quer ser bem-sucedido, a palavra de Deus te orienta. Se você quer cuidar do próximo, enfim, tudo para toda a vida que você escolher, a palavra de Deus te orienta. Por isso que a gente precisa ler esse livro, estudar, em oração, pedindo pelo Espírito Santo a cada dia, para que assim esse livro seja o nosso guia. Infelizmente temos Bíblias em casa, às vezes várias Bíblias, mas não lemos, né? E por isso que o povo de Deus muitas das vezes perece, né? Porque a gente não tem o costume de ler a Bíblia, né? De se voltar para Deus, de ter conhecimento. Porque aqui na palavra de Deus tem tudo que para uma vida. Tem como cuidar do corpo, alimentação, né? Tem tudo. A bússola para o céu, eu costumo dizer que a Bíblia é uma bússola, né? Que nos leva ao céu. É aqui na Bíblia. Se você tiver algum problema no casamento, a Bíblia diz, né? Se você tem problemas, seja doença, né? Seja problema mental, físico, seja no trabalho, a Bíblia te responde. A Bíblia tem. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Ele deixou já esse livro para nós, porque Ele já sabia, né, que sem a Bíblia, que seria de cada um de nós, né? A gente ia andar em caminhos errados, a gente ia escolher as coisas mais erradas, achando que era certo. E a Bíblia não. Ela nos diz para onde devemos ir, o que devemos fazer e escolher. Então, que nessa semana possamos refletir nesse pequeno texto aqui do casamento de Sansão, né? Que é o versículo 14. E eu só li os primeiros versículos, né? E que o Senhor Jesus venha te dar direção e que você pegue essa direção como um escudo para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela essa palavra que Tu nos deste. A gente sabe, Senhor Deus, a gente conhece a história de Sansão. E hoje, Senhor Deus, não é diferente no nosso meio. Quando a gente escolhe, Senhor Deus, aquilo que Tu já nos ensinou a não fazer, a gente cai, Senhor, tão feio. E a gente recebe as consequências para o resto da vida. Quando a gente cai no erro, Pai. Mas te pedimos, Senhor Deus, a Tua orientação para nossas escolhas, para todas as nossas escolhas, Senhor Deus, que possamos entregar a Ti e fazer o que Te agrada, Pai, não o que nos agrada.
porque quando a gente vai para os nossos próprios eu, a gente sempre sofre. Por isso, Senhor Deus, esteja com cada um que está ouvindo, que ouviu essa mensagem, que o Senhor Jesus acompanhe, dando sabedoria, orientando, para que cada decisão que for tomada, Senhor, que possa ser tomada conforme a Tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, e nos dá uma semana na Tua perfeita orientação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz e até o próximo vídeo.